Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre a realidade agrária brasileira. Vamos definir primeiro aqui o que significa agropecuária. Estamos falando aqui de um conjunto de atividades de produção de alimentos, manipulação dessa produção e criação de animais para fins econômicos, para fins de sobrevivência. É isso que nós vamos chamar de agropecuária. Na verdade, a agricultura e a pecuária se constituíram como a primeira grande revolução da história da humanidade. Eu vou dizer que foi lá no Neolítico, a chamada Revolução do Neolítico, onde o homem passou a controlar a produção de alimentos. De que maneira? O homem vivia como um nômade, migrando de um lado para o outro, procurando alimentos, até que, mais de 10 mil anos atrás, ele percebeu que, ao lançar as sementes, essas sementes germinavam, brotavam e ele poderia manipular essa produção, controlar a produção de alimentos. E também foi nesse período que o homem passou a domesticar os animais. É isso que nós vamos chamar de Revolução do Neolítico, o momento em que o homem passa a controlar a produção de alimentos e passa a domesticar os animais. O que temos aqui nesse contexto? O homem, na verdade, criando a possibilidade de se tornar sedentário. Ao invés de ficar migrando de um lado para o outro, procurando comida, o homem passou a fixar residência. Na verdade, a revolução do Neolítico, essa revolução agrícola, possibilitou o surgimento das sociedades modernas, por que não dizer assim? Porque o homem passou a criar um novo estilo de vida e não mais aquele de migrar de um lado para o outro. Agora, o que aconteceu com o homem? Ele poderia produzir o seu próprio alimento, ele poderia criar os seus animais e então constituir moradia fixa, criar as cidades, por que não? Então estamos falando de um processo muito antigo, a agricultura é um processo muito antigo e é um processo produtivo que é a base da economia de muitos países. Nosso país, por exemplo, é um país considerado agrário exportador. O que é isso? Nós temos uma base da nossa economia no setor primário, ou seja, nós produzimos alimentos, nós produzimos carne, nós produzimos tudo isso e baseamos a nossa economia exatamente na venda, na negociação, na produção desses alimentos, ok? Interessante também dizer que o Brasil, quando foi descoberto, lá em 1500, nós temos o primeiro grande documento que fala da descoberta do Brasil, uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, e essa carta, nesta carta, ele relata que esta terra aqui é uma terra muito boa, uma terra que tudo que se plantasse nela poderia nascer. Olha um dos trechos da carta, ele diz assim: águas são muitas, infinitas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Essa é a carta de Pero Vaz de Caminha. Desse fragmento é que nasceu o em se plantando tudo dá, expressão usada até hoje e que designa que a terra era fértil. Ou seja, estamos falando aqui já em 1500, lá no descobrimento do Brasil, o que se falava? A terra é boa, a terra é fértil, aqui se a gente plantar vai nascer e vai ser bom. Ou seja, estamos falando de um contexto de produção agrícola, ou seja, a formação do Brasil também esbarra nesse processo de produção agrícola e produção agropecuária também. A ocupação do território brasileiro se deu pelos ciclos de produção de cana-de-açúcar, do café, do algodão, da criação de gado, ou seja, na verdade, a ocupação, a interiorização, a ocupação do território, do litoral, se deu a partir desses ciclos econômicos ligados à agricultura e à pecuária. Ok? Vamos lá.
Uma coisa importante para a gente dizer aqui é que o Brasil é um país com uma imensa capacidade de produção agrícola. Nós temos solos férteis, nós temos um clima favorável. Vou colocar para vocês aqui outras características fantásticas desse país. Extensas áreas agricultáveis ainda improdutivas, ou seja, a gente tem muita terra ainda. Fatores naturais favoráveis ao cultivo, como o clima, o solo, o relevo, como eu disse a vocês. A agricultura nossa pode ser bastante diversificada. A gente tem centros de pesquisa aqui. Da década de 70 no Brasil, nós tivemos a fundação da Embrapa, a empresa brasileira que cuida da produção, que cuida, na verdade, da pesquisa em relação à produção agrícola e agropecuária no contexto geral no Brasil. Então a gente tem produção de conhecimento técnico nessa área, o que facilitaria e que facilita, na verdade, a produção no Brasil. E outra coisa que a gente tem é que a mão de obra qualificada. Isso é importante para qualquer contexto de produção. Importante dizer a vocês que a agricultura ela se divide em duas grandes perspectivas, e eu já vou falar para vocês aqui. Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês que nós somos um dos grandes produtores de diversas culturas. Dá uma olhada nessa tabela aí, você vai perceber que o Brasil lidera a produção de algumas culturas. Por exemplo, em relação ao café, nós representamos aqui 33% da produção mundial. Então o Brasil é o primeiro colocado em nível mundial em relação à produção de café. Assim como a cana, laranja, é o segundo em relação à soja, é o quinto em relação ao cacau e o terceiro em relação ao milho. Ou seja, nós temos grandes produções aqui que ocupam lugares de destaque em relação à produção mundial. O Brasil é um grande produtor agrícola. E em relação às nossas criações, a nossa produção pecuária, o Brasil é o quarto maior produtor em relação a aves, é o primeiro do mundo em relação à criação de bois, ou seja, é o terceiro em relação a suínos, é o 18º em relação a ovinos, 16º em relação a caprinos e quarto colocado no mundo em relação à produção de equinos. Na verdade, nós temos uma produção realmente muito grande, muito grande. Ponto importante para a gente falar aqui sobre a agricultura no Brasil e no mundo. Existem dois tipos de agricultura, como eu disse a vocês. A agricultura tradicional e a agricultura moderna. A agricultura tradicional ela tem algumas características muito peculiares. Por exemplo, geralmente ela é praticada nas pequenas e médias propriedades. É aquela chamada agricultura de subsistência, geralmente com técnicas rudimentares. As pessoas usam ferramentas rudimentares, o arado, a enxada, a capina, a queima do espaço para produzir. Ou seja, estamos falando de técnicas bem rudimentares. Também, uma das características é a mão de obra familiar. Ou seja, não estamos falando de uma produção grande, com grandes empregados, grande massa de empregados. Não, estamos falando de uma pequena produção e a mão de obra é a família, é o pai, a mãe, a filha, que trabalham no campo produzindo para a sua subsistência e o que sobra, o pequeno excedente, às vezes vendido no mercado, vendido numa feira, certo? Vocês conhecem feiras, né? Em São Pedro da Aldeia, por exemplo, a gente tem toda sexta-feira ali uma organização de uma feira, onde as pessoas vão para lá vender suas produções durante esse dia de sexta-feira, que acaba se tornando uma grande festa, na verdade. Certo? Outra coisa, em relação à criação de gado, no caso da produção tradicional, geralmente o gado é criado solto. É um gado, né, que não é criado com as mesmas técnicas para a produção industrial, por exemplo, com a agropecuária moderna. Já do outro lado, a gente tem a chamada agropecuária moderna. Estamos falando aqui daquela que geralmente é realizada em grandes propriedades, certo? Em relação à agricultura, estamos falando de monoculturas, ou seja, geralmente se produz uma única cultura, um único item. Planta-se soja e soja apenas. Planta-se feijão e é feijão. Planta-se, como nós vimos, café e só café. Ok? Então é isso. Em relação às outras características, estamos falando aqui de uma produção voltada para o mercado externo,
para exportação, essa é a grande verdade. E também há nessa produção técnicas modernas, irrigação, insumos, utilização de fertilizantes, ração balanceadas, vacinas, ou seja, todo um contexto de muito cuidado na produção, de muito investimento que acaba não acontecendo com a agricultura tradicional. Lá na agricultura tradicional o cara não tem dinheiro, não tem recursos para investir maciçamente na sua produção, certo? Até porque a sua produção não é para larga escala, não é para vender, não é grande produção, é produção realmente pequena e uma propriedade geralmente pequena, ok? Em relação ao gado, na produção moderna, o gado é criado confinado, certo? Porque o gado confinado ele tem a possibilidade de produzir uma carne mais macia. O gado criado solto, que sobe morro, que desce morro, a carne fica dura, certo? Fica musculosa. O gado confinado ele é criado com mais cuidado, ele é criado para o abate, enfim, tem essas características também da produção moderna, ok? Agora, importante dizer a vocês que a partir da década de 70 no Brasil nós tivemos um aumento, um boom na produção agrícola brasileira. O Brasil experimentou o que ficou conhecido como Revolução Verde. Pega a referência aí. Revolução Verde, na verdade, foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 50. Estamos falando aí do pós-Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de pesquisadores tiveram a ideia de vamos procurar técnicas, vamos criar mecanismos para a gente aumentar a produção e diminuir a fome no mundo. A ideia era nobre, certo? A partir disso, esse conjunto de ideias, esse conjunto de pesquisas de modernização, de investimento em insumos, em bioquímica, em pesquisa para a área do campo, esse processo, esse movimento passou a se chamar Revolução Verde, ou seja, um investimento num programa de melhoria das técnicas de produção no campo, novas tecnologias, fertilizantes, e o mundo passou a contar com essa realidade a partir da década de 50. Isso gerou, obviamente, um impacto absurdo na produção. Qual o impacto disso na produção? E não apenas na produção, gente. Pensem, todo o impacto no setor agrícola também é um impacto na vida das pessoas, ok? Vamos olhar aqui as principais vantagens e desvantagens. Eu coloquei apenas 4 para vocês. 2 grandes vantagens em relação à Revolução Verde. O aumento da produção em diversos lugares do mundo. É inegável que com a melhoria das técnicas, com insumos, com fertilizantes, com maquinários modernos, a produção aumentaria. A ideia é essa. Qual é a grande ideia aqui? É produzir mais em menos tempo numa menor área. Então, é impossível não dar certo um negócio desse. É impossível. E realmente deu muito certo. Até porque a gente tem que pensar que a população mundial é muito grande. Então, alimentar a população mundial é um grande desafio. Outra coisa aqui, sim, maior disponibilidade de alimentos. Se essa era a ideia da Revolução Verde, em tese ela cumpriu. Aumentou a produção de alimentos, o que não significa que diminuiu a fome no mundo. A gente ainda tem, infelizmente, problemas de fome no mundo, pessoas que passam fome. E não é pela produção de alimentos. A gente tem produção de alimentos suficiente para alimentar o mundo todo. A gente só não consegue distribuir isso de maneira equilibrada, certo? Outra coisa também, vamos falar das 2 desvantagens aqui, pelo menos 2 desvantagens. Os pequenos produtores não conseguem competir. Os pequenos produtores não conseguem acessar essas técnicas, não conseguem acessar os equipamentos, comprar os insumos, fica muito caro para o pequeno produtor dar conta disso. Então, essa é uma desvantagem. Outra desvantagem muito séria são os impactos ambientais. O uso, por exemplo, de agrotóxicos, o uso de insumos que podem, por exemplo, poluir a água, poluir o lençol freático, poluir o solo. Então, esse é um impacto muito sério que precisa ser pensado direitinho, porque estamos falando aqui, na verdade, de constituir uma agricultura que seja sustentável, ou seja, que consiga produzir alimentos para a necessidade do homem, mas
sem destruir o ambiente onde a gente vive. Imagina, se para produzir minha comida eu tenho que destruir o meu planeta, não faz muito sentido esse negócio. Para a gente finalizar, porque eu vou gravar 2 vídeos, viu, sobre esse tema, é um tema grande, um tema extenso. Então, nesse primeiro vídeo eu finalizo com esse conteúdo aqui, efeitos da modernização agrícola. No próximo vídeo eu vou falar sobre transgênicos, expansão do cultivo de soja no Brasil e desertos verdes. Um programa interessante, provavelmente na sexta-feira esse vídeo estará no ar. Bem, para a gente continuar, eu quero falar para vocês sobre os efeitos da modernização agrícola. A modernização agrícola no campo trouxe grandes mudanças, tanto para a produção quanto para a população residente no campo. A mecanização do processo fez com que o Brasil se tornasse uma potência mundial no setor. Lá nos dados de produção. O Brasil realmente é uma potência. Em relação à produção agrícola, inegável. A gente conseguiu produzir mais e melhor. Aumentou significativamente as nossas exportações. A gente vende muito. Se você pesquisar, a gente vende muito para a China, a gente vende para os Estados Unidos, a gente realmente tem grandes parceiros econômicos, a gente vende para a Índia. O Brasil realmente é um grande produtor. No entanto, isso proporcionou um crescimento econômico também, óbvio, é inegável. O Brasil cresceu economicamente por conta disso e aumentou o seu nível de competitividade internacional. Imagina, se eu sou um competidor e eu tenho condições de melhorar a minha capacidade de competição, óbvio que na hora da competição isso vai contar muito. Pensa comigo, eu sou um corredor, né? E eu consegui comprar um tênis que aumenta a minha capacidade de impacto no solo. E isso, óbvio que na hora da corrida vai fazer uma diferença. Eu sou um atleta que consigo fazer todo um processo de alimentação saudável. E isso vai ter um impacto. Ou seja, se eu estou falando de produção agrícola internacional, o Brasil, ao assumir essa postura de abraçar a Revolução Verde, as técnicas mais modernas, se colocou num contexto de melhorar a sua condição na disputa internacional por mercado. Então o Brasil realmente conseguiu melhorar. Agora, o que a gente tem aqui de problemas? Houve um impacto na vida das pessoas que trabalhavam no campo. O Brasil e o mundo, na verdade, hoje conta com a maior parte da população vivendo na cidade, não no campo, certo? Isso é o que a gente vai chamar de urbanização. Quando o crescimento da população na cidade é maior do que o crescimento da população no campo, ok? Urbanização. Pegou a referência? Veja, essa urbanização, ela pode ser intensificada por 2 grandes processos. O primeiro grande processo é a indústria. Quando o Brasil e o mundo, na verdade, o mundo se industrializou antes do Brasil, ok? O Brasil se industrializou 200 anos depois da Revolução Industrial. Mas quando o mundo passou pela industrialização, pessoas saíram do campo e migraram para a cidade para buscar melhores condições de vida. Então, a gente diz que a industrialização é um dos fatores da urbanização, crescimento populacional urbano nas cidades. Crescimento populacional urbano num ritmo mais acelerado do que no campo. Isso é urbanização. Agora, um outro processo é a modernização do campo. Ou seja, a tecnologia chegou no campo, os insumos chegaram no campo, o maquinário chegou no campo. E para onde foi o trabalhador? Ele se viu sem trabalho. Imagina, gente. Vamos pensar aqui uma grande produção, onde você precisaria de 100 homens trabalhando. Hoje você consegue fazer com maquinário. Não precisa de tanta gente. Então essas pessoas perderam o emprego. Isso é o que a gente vai chamar de desemprego estrutural. A base do trabalho foi modificada. Essas pessoas tiveram uma mudança na estrutura de trabalho. Estão desempregadas. Você quer ver uma coisa? Desemprego estrutural? Eu tenho um curso de datilografia. Sabe o que é datilografia? Eu nem sei se vocês sabem o que é isso. Digitar, máquina de escrever. Aquela máquina de escrever, eu tenho até uma aqui em casa. Se eu fosse continuar buscando emprego nessa área, eu estaria desempregado. Por quê? Porque a base do trabalho mudou, a estrutura do trabalho mudou. Ninguém contrata mais datilógrafo.
certo? A base do trabalho mudou, então a tecnologia nova chegou. Se o camarada não se adaptar a essa tecnologia nova, ele vai ficar para trás. Em relação ao campo, não tem muito o que fazer. A tecnologia chegou e ela substituiu a mão de obra. E aí? O que o camarada vai fazer? Primeiro, ele pode vender a sua propriedade, foi o que aconteceu em muitos lugares do Brasil. Os pequenos produtores venderam suas propriedades, o que gerou um aumento dessa chamada concentração de propriedade. O cara que já tinha uma grande fazenda acumulou mais, porque o pequeno produtor que tinha perto dele ali não conseguiu competir, não conseguiu se manter, vendeu a terra para ele. Ponto. O segundo problema aqui é o seguinte: se a base do trabalho mudou e eu não tenho mais o que fazer aqui no campo, tenho que migrar para onde haja oportunidade. E foi o que aconteceu. Nós vamos chamar de êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram para as cidades, para buscar melhores condições de vida. Já expliquei um pouco para vocês aqui num vídeo anterior o que significava êxodo, o que significa, na verdade, êxodo rural. Um outro problema de todo esse processo é o que nós vamos chamar de monocultura. A produção de um único produto, de uma única cultura. É sabido aqui que se você planta apenas um tipo de cultura, vamos dizer que você plante apenas soja, a soja vai retirar do solo um tipo de nutriente e apenas um tipo de nutrientes. Então, isso pode enfraquecer, na verdade, o solo. Então, isso pode ser um problema. E por último aqui, uma situação que nós vamos chamar de erosão genética. Eu quero que vocês pesquisem sobre erosão genética. No segundo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre erosão genética, vou falar sobre transgênicos, expansão do cultivo da soja no Brasil e os desertos verdes. Certo, pessoal? Esse é o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!